Estamos ao vivo! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você que está fazendo parte desse movimento de mudança de mentalidade, esse start no digital, esse movimento que tem feito uma devastação na Terra, restaurando vários casamentos, pessoas e empresas. Chega aí, já escreve. Hoje é uma ótima oportunidade para construir um dia memorável. Escreve aí. Hoje é um grande dia. Escreve aí nos comentários, você que já faz parte desse movimento, você que está nesse rolê. Escreve aí. Já faço parte desse movimento e hoje é um grande dia. Escreve aí. Hoje é um grande dia. Tiago, como assim? Todos os dias são grandes dias. Todos os dias são oportunidade de você construir grandes dias. Todos os dias você tem a oportunidade de construir grandes coisas. Esse é o convite para você, então faz o seguinte, hoje é um grande dia. Você que já está no movimento, você que já está nesse rolê, deixa eu te fazer um convite. Clica aqui embaixo no botãozinho de like e compartilha essa live com 3 pessoas que mais fazem sentido para você. Só para você que já está no rolê, que você que já ouviu o conteúdo, você que já nos conhece, você que faz parte do movimento. Você que é 459, 10 em 1, 22, 32, você que é SPR, FPV, você que está no movimento, compartilha lá com mais pessoas. Você que está chegando hoje pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos todos os dias, 7h12 da manhã, meio-dia e 12, e de forma presencial e online, às 19 horas. Todos os dias aqui no canal do Pablo, pelo Instagram ou pelo YouTube. Vamos falar o seguinte: todos os dias são oportunidades de construir dias memoráveis. Deixa eu aumentar a luz aqui no computador. Todos os dias são oportunidades de construir um dia memorável. O que é um dia memorável? Um dia memorável é um dia onde eu crio uma memória. Se você parar por um instante e começar a lembrar das coisas da sua infância, quantas coisas você vai lembrar, boas e ruins? Desde tomar banho de chuva, jogar bets, esconde-esconde na rua, tirar o tampão do dedo. Presta atenção, as crianças de hoje não sabem o que é tirar o tampão do dedão. Quem jogou bola no paralelepípedo sabe, jogou na rua sabe o que é isso. Tocar a campanha do vizinho, sair correndo, roubar laranja, fruta no pé do vizinho. Você tem essas memórias porque elas foram marcadas e gravadas no seu subconsciente. E essas memórias te trazem experiências. Lembra aquilo que nós falamos ontem? Todas essas memórias te trazem experiências. Memórias boas ou ruins, elas te trazem experiências. Eu te pergunto, por que você lembra de algo do seu passado e talvez não consiga lembrar de algo da última semana? Ó, a Daniela falou, meu filho sabe disso, ele tem 6 anos. Parabéns, parabéns. São raras crianças que brincam na rua hoje, né? Então é o seguinte, você pega, e eu vou falar hoje sobre criação de hábitos e a importância de criar hábitos. Você que está chegando aí, você vai entender a importância de criar hábitos e aprender algo novo todos os dias. Eu vou te ensinar uma técnica nesses próximos minutos para você aprender algo novo todos os dias. Por que aprender algo novo todos os dias? Quando você aprende algo novo todos os dias, você cria algo chamado repertório. Escreve aí, repertório. É o repertório É pelo meu repertório que eu sou pago. É pelo meu repertório que eu me conecto com as pessoas. É pelo meu repertório que eu aumento a minha frequência ou diminuo ela. Ontem, por exemplo, participei de um podcast aqui em Portugal e eu estava falando exatamente sobre isso daí, sobre a frequência das pessoas. Ninguém é seu amigo, ninguém é meu amigo. Nós somos amigos de uma frequência. Porque onde estariam os seus amigos da infância? Onde estariam os seus amigos de bairro, de escola, de colégio? Vocês são amigos, nós somos amigos de uma frequência. Então, poxa, a gente está no rolê de viagens. Alguém que gosta de viajar, você é amigo dessa frequência de viagens. Não, eu sou amigo lá das artes marciais. Você é amigo da frequência que é gerada praticando uma arte marcial. Ah, eu sou amigo da galera que curte o futebol. Eu sou amigo da frequência do futebol. Então, o repertório, você que está chegando aí, o repertório é o que te vai fazer receber mais ou menos. Ninguém paga para você ou contrata de você, compra o seu produto porque você é bonito. Ninguém compra de você porque você é bonzinho. Você é uma pessoa boa.
Ninguém compra o seu produto por causa do produto. As pessoas compram por causa de uma frequência. Então, os empresários precisam entender o seguinte: ninguém está nem aí com o seu produto. Ninguém está nem aí com o seu serviço. Como que funciona isso daí? Isso é como se fosse uma grande cidade. Imagina o seguinte, uma cidade. A cidade é constituída de vários bairros. Cada bairro tem as suas ruas, presta atenção. A vida é exatamente assim. Existe uma cidade que ela é coordenada por uma frequência, por um governo de regras e leis. Existe um governo de regras e leis. E é exatamente isso que acontece na sua vida. Existe a vida ali. E ela é completa de vários bairros. Então, cada cidade tem o seu bairro. Cada bairro tem as suas ruas, avenidas, ruas e vielas. Elas são divididas assim. Na sua vida, na sua frequência, é exatamente a mesma coisa. O que é a vida e a frequência? Existe uma rodovia, uma avenida, uma rua na sua cidade que ela corta vários bairros. Cada bairro representa uma pessoa. E essa rua ela vai cortando vários bairros, ela vai intercalando e ligando esses bairros. O que você está fazendo na frequência? A frequência acontece exatamente da mesma forma. Ela vai conectando as pessoas que estão no mesmo caminho. Ó, presta atenção para você entender. Existe a cidade, que é um complexo de bairros. Os bairros aqui são pessoas. É um complexo de pessoas. Existem pessoas, presta atenção, na mesma cidade. Existem bairros da mesma cidade que não estão ligados pela mesma rodovia, pela mesma avenida. Às vezes você está num emprego, está no trabalho, você está num lugar e você fala o seguinte: não, as pessoas estão conectadas a mim, elas não estão conectadas a você. Elas estão no mesmo ambiente, só que não tem uma rua que vai interligando esses bairros. Não existe uma frequência que vai interligando e conectando, fazendo conexão com essas pessoas. E às vezes você fala, não, tá todo mundo junto. Às vezes nem na sua casa acontece isso. Tá cada pessoa, que é um bairro, virado para um lado da cidade, e cada um querendo expandir o seu negócio. Nas cidades menores acontecia muito isso. Você tem a cidade e um bairro, as pessoas criam do bairro a sua própria cidade. Então no bairro tem tudo que é preciso para ele crescer, se desenvolver. E tem gente que nem do bairro sai. Estuda na escola do bairro, vai no mercado do bairro, frequenta a igreja do bairro, vai na delegacia do bairro. Ele faz tudo no próprio bairro e ele não expande. E esse bairro, ele tem só uma entrada e uma saída, pouca conexão. E acontece isso exatamente em algumas pessoas. Você precisa entender algo que é uma diferença entre unidade e união. O que é união? Todos os bairros numa mesma cidade, isso aqui é união. Eles estão unidos pelo limite do município. O município tem um limite, eles estão limitando esses bairros. Presta atenção no que eu estou te falando. E o que é unidade? Unidade é quando um bairro, você sai de um bairro, entra no outro e nem notou que fez essa mudança de bairro. Por uma rodovia que ela segue totalmente na mesma linha. Por exemplo, na minha cidade de Joinville, tem um bairro lá que é só uma entrada. E quando você passa por aquela entrada, você já entra na área rural e você sentiu que houve uma mudança de ambiente. Enquanto outros bairros que estão próximos ao centro, que tem uma avenida que corta todo o bairro, ele vai interligando esses bairros, você já não sabe onde começa, onde termina um bairro. Ou exatamente isso como alguns municípios. Você está ali mudando de um lado para o outro, você não sabe que município que está. Mas tem alguns que tem uma placa de boas-vindas, aqui acaba o limite e eu começo o limite a partir de agora. Por que eu estou te falando isso? Porque o repertório vai aumentar a sua frequência. Aumentando sua frequência, você vai conectar com mais pessoas ou com menos pessoas. Quando você começar a aumentar a sua frequência, começar a conectar com essas pessoas, você vai ver que vão começar a chegar pessoas e pessoas vão embora sem você chamar. Esses dias eu fui voar de parapente aqui em Portugal, fui conhecer um lugar chamado Costa da Caparica, um lugar lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. Faz uns 2 domingos. Semana passada eu estava no Brasil, foi no anterior. Há mais ou menos uns 2 domingos fui lá voar, sobrevoar lá e conhecer toda a região. E foi muito massa. Porque ali eu vi que existe uma outra frequência, uma outra forma de ler os ventos, uma outra forma de se relacionar diferente daquilo que eu tinha no Brasil.
São pessoas que estão numa outra frequência, focando numa outra coisa, uma galera de um outro esporte, um esporte mais de acrobacia. Lá no Brasil, fazia algo chamado cross, que é o quê? É você decola e vai voando alguns quilômetros, 50, 60, 70, 100 quilômetros voando. E ali era diferente, era uma questão de fazer acrobacias. Então é uma outra frequência, uma outra galera. O que que eu preciso? Eu preciso subir a frequência deles. Eu não sei fazer acrobacia ainda. Então eu preciso fazer o quê? Aprender a fazer acrobacias com um parapente para subir a minha frequência. Presta atenção. A galera da acrobacia está aqui. E eu voando, na categoria que eu voava, estava aqui. Só que a galera da acrobacia está aqui. A acrobacia eu tô aqui embaixo, presta atenção. Eu preciso fazer o quê? A primeira. Quando eu faço a primeira, eu subo a frequência. E faço a segunda, subo a frequência. Faço a terceira, subo a frequência. E eu venho subindo a minha frequência. Qual que é o grande problema de alguns de vocês? Vocês esperam que as pessoas baixem a frequência para se igualar a você. Ou você tende a baixar a sua frequência para igualar com outras pessoas. E por isso que muitos de vocês não têm prosperado, crescido e se desenvolvido na velocidade que querem, porque têm abaixado a sua frequência, deixar de ser quem você é, deixar de fazer o que você faz, para igualar com as outras pessoas e dar permissão para elas. Esses dias eu falei que você é uma grande Ferrari, um grande motor, que está querendo rebocar alguns Fuscas. Qual que é o grande problema disso? Na hora que você arrancar, você vai rebocar esse Fusca e vai arrancar para-choque, motor, tudo, e a pessoa ainda vai te culpar por ter estragado o carro dela. Ei, não baixe a sua frequência, mas permita que outras pessoas possam subir essa frequência. Eu fui lá no podcast ontem e os meninos até se assustaram, os donos, os hosts do podcast, porque eu fui lá e tinha mais 7 da minha equipe lá, a galera que anda comigo. Eles falaram, caramba, veio com segurança e tudo mais. Eu falei, não, é a galera que está subindo a frequência, a galera que está acostumando a visualizar o próximo passo deles. Daqui a pouco eles vão estar dando entrevistas, vão conectar, vão para a rádio, TV, cada um deles. Então eles estão fazendo o quê? Subindo a frequência. Eu permito que eles subam essa frequência. Eu não baixo a minha frequência. Eu permito que eles vão subindo a frequência. Se você começar a entender isso, você vai permitir que outras pessoas subam na sua frequência e você não vai mais diminuir ela. Tiago, como que é isso? Escreve aí o que eu vou te falar agora. O seu transbordo é o desfrute de outras pessoas. Aquilo que você transborda, aquilo que você faz extra, aquilo que você dá de oportunidade é o desfrute de outras pessoas. O que é o desfrute? Desfrute é o aprendizado. Desfrutar está falando sobre aprendizado. Você que está aqui, você que faz parte desse rolê, esse momento aí, todos os dias, você precisa entender o seguinte: quanto mais você transbordar, mais você vai dar oportunidade para outras pessoas aprenderem e se desenvolverem. Todos os dias. Então você tem algo, você transborda. Quando você fala do seu conhecimento, quando você começa a transmitir aquilo que você já vive, você começa a auxiliar outras pessoas a fazer exatamente a mesma coisa. Então, o que eu quero te convidar nesse dia, para você começar a aquecer os motores, começar a aumentar o seu repertório. Como que eu aumento o meu repertório, Thiago? O meu repertório, ele é aumentado todos os dias quando eu aprendo algo. Como que eu faço para aprender algo rápido? Como que eu faço para aprender algo rápido? Existe uma técnica que o Elon Musk utiliza, que é chamada Feynman, técnica Feynman. O que é a técnica Feynman? São 4 passos para você qualquer coisa. Qualquer coisa. Eu vou te dar aí, em 3 minutos eu vou te dar essa técnica. Depois você pesquisa e estuda mais sobre ela. Você quer aprender algo, você vai pegar uma folha em branco. Pega lá, uma folha em branco. Aqui, ó. Uma folha em branco. E aí você vai colocar um tema. Estação, qualquer estação espacial. Estação espacial. Passo 1. Passo 2. Você vai escrever tudo que você sabe ou não sabe sobre o tema. Então escreva tudo que você sabe sobre estação espacial. Eu vou lá. Sei isso, sei aquilo, sei aquilo outro, sei isso. Eu começo a escrever tudo aquilo que eu sei. Não precisa perfeccionista. Eu não preciso, presta atenção, eu não preciso
Tá ruim no, tá ruim no Instagram. A live tá travando no Instagram, é? Tá travando no Instagram, já? Deixa eu ver se melhora aqui. Não. Seguinte, tô te ensinando 4 passos para você aprender qualquer coisa e você precisa aprender muitas coisas para aumentar o seu repertório, porque você é pago por aquilo que você tem como repertório. Então, passo 1, escrever um tema. Passo 2, escrever tudo aquilo que você sabe ou não sabe sobre o tema. Depois que você escrever tudo aquilo que você sabe e não sabe sobre o tema, você vai para o passo 3. Qual que é o passo 3? Ensinar. Como assim? Você vai ensinar aquilo que você sabe. Você não precisa ser um grande expert. Um grande expert. No YouTube tá travando também, gente, perdão. Está travando aí. A internet está oscilando. Caiu a internet de casa e eu estou usando a internet do celular. Tá bom, vamos tocando aqui. Você vai tocando aí. Seguinte, porque para mim tá normal aqui. A equipe diz que tá normal também. Seguinte, você tá no passo 3. Qual que é o passo 3? É ensinar. Quando você começar a ensinar, você vai ver gaps de aprendizado, você vai ver espaços, você vai começar a olhar para aqueles espaços e vai falar o seguinte: faltou isso, faltou aquilo outro. E aí o quarto passo é reiterar o processo, que é o quê? Estudar os espaços que ficarem em branco. Eu vou repetir novamente. Seguinte, quais são os 4 passos para você aprender qualquer coisa? Passo 1, criar um tema. Quero aprender sobre gestão de pessoas. Vai lá, gestão de pessoas. Então, passo 1 é um tema daquilo que você quer aprender. Passo 2, colocar tudo aquilo que você sabe. Não é para pesquisar, não é para olhar livro, não é para fazer nada. Você só vai colocar aquilo que você sabe. Então, você vai fazer o quê? Colocar aquilo que eu sei numa folha. Então, eu falo tudo que eu sei sobre gestão de pessoas. Eu coloco lá ponto A, B, C, D, vou colocando tudo. Ponto 3, você vai ensinar uma outra pessoa. Quando você ensinar, começar a ensinar outra pessoa, você vai começar a ver gaps de aprendizado. Você vai começar a ver espaços. Por exemplo, eu estou falando sobre gestão de pessoas. Gestão de pessoas, você precisa entender sobre comportamento, sobre teoria DISC, sobre tipos psicológicos, você precisa entender sobre comunicação, e eu começo a explicar. E aí, quando eu estou explicando sobre gestão de pessoas, eu vejo uma falha. Alguém me pergunta e eu não sei a resposta. Alguém me pergunta, eu não sei a resposta. É um gap, é um espaço no aprendizado. E aí eu vou anotando todos esses espaços do aprendizado para fazer o quê? Estudar, que é o quarto passo. O quarto passo é reiterar um processo, é reiterar um aprendizado. Aí sim eu vou para o Google, para os livros e começo a cobrir esse último passo. Quando você começar a fazer isso, imagina a máquina que você vai se tornar se aprender algo novo todos os dias. Imagina você aprender algo novo durante um ano inteiro. Quem que você vai se tornar? Você vai ficar irreconhecível. O seu repertório ele vai começar a aumentar. Por que que é importante aumentar o repertório? Porque você vai ser pago pelo seu repertório. As pessoas não pagam pelo seu produto, as pessoas não pagam pelo seu serviço, eles pagam pelo seu repertório. Como que você chegou até o estágio A? Como que você chegou até o estágio B? Como que você cresceu tanto? Como você se desenvolveu? Como que você lida com essa situação? Como você sana essa dúvida? Como você resolve esse problema? Você é pago exatamente por isso. Ei, presta atenção, você que está nesse movimento aqui todos os dias. Você é pago pelo seu repertório. E o que que é repertório? Repertório é a velocidade do teu cérebro em resolver problemas. Isso é repertório. Por exemplo, a gente está sentado numa roda, alguém fala, alguém sabe tocar violão? Aí você fala, eu sei tocar violão. Repertório. Resolveu um problema naquele exato momento. O que que é o problema? É uma situação que precisa de uma solução. Então tá numa sala, as pessoas precisam de alguém para tocar violão. Resolveu um problema. Você fala, eu sei tocar violão. Aí você está numa viagem, uma viagem para um outro país, aí as pessoas começam a falar no país local, você tem um problema de comunicação, o seu grupo tem um problema de comunicação, e você levanta a mão, não, eu sei falar esse idioma. Aí você vai lá e começa a resolver esse problema, porque eu tenho repertório.
O que as pessoas querem do seu produto, da sua empresa, é o seu repertório. O que você precisa entender hoje é aumentar aquilo que você faz e as habilidades que você tem. Quando eu começo a fazer isso, eu começo a entrar numa mudança. O que que é mudança, Thiago? Mudança não é 360 graus. Porque se você for fazer 360 graus, você volta para o mesmo lugar. Eu estou aqui, 360 graus, eu volto para o mesmo local. Mudança é ter novos resultados. Anota isso daí. Mudança é ter novos resultados. Quando eu começo a ter novos resultados, eu começo a me olhar diferente. Eu começo a olhar diferente para as oportunidades que eu tenho. Então eu preciso fazer o quê? Entrar e olhar qual é o contexto. Qual é o contexto da minha vida hoje? Então eu olho lá, contexto. Contexto. O que que eu preciso para mudar um contexto? Repetição. Como assim, Thiago? Você é feito de hábitos. A forma que você acorda, a forma que você levanta, a forma que você toma café, a forma que você lida com seus filhos, com a sua esposa, com seus amigos, seus colaboradores, com o seu corpo, com as suas finanças, com seus estudos. Isso é um hábito. Hábito é um comportamento que não é consciente. Hábito é tudo aquilo que você faz sem estar pensando. Se, por exemplo, eu vou dirigir um carro, estou dirigindo o carro, você está acostumado com um carro automático, por alguma coisa, numa viagem, você locou um carro, ele só tinha um carro com câmbio manual. Você precisa pensar para trocar a marcha. Isso não é um hábito. Talvez era um hábito quando você aprendeu a dirigir, mas porque você entrou num carro automático, você perdeu esse hábito. Por exemplo, nós saímos, nós fomos para Lyon e aí fomos pegar um carro até Courchevel, onde a gente foi esquiar lá na França. E aí nós chegamos 2 horas da manhã na locadora e só tinha um carro grande que nós precisávamos, só tinha um carro manual. E aconteceu exatamente isso que eu estou te falando. Por tantos anos dirigi um carro automático, na hora que nós pegamos o manual, eu olhei, eu falei, peraí, deixa eu olhar qual que é a ré disso aqui. E aí toda hora que ia trocar a marcha, eu precisava ficar olhando para aquela marcha. Era um carro grande, um carro para colocar todos os esquis, snow, tudo mais, a galera toda. E aí a gente ficava olhando aquilo ali, já tinha perdido o hábito. Só que lá atrás, quando eu aprendi a dirigir, eu tinha o hábito de trocar as marchas. Era um hábito, já não era mais pensado aquilo. Então existe o comportamento que você não precisa pensar, e esses comportamentos que você não precisa pensar são chamados de hábito. Como que eu crio o hábito? Através de uma repetição. Então o repertório que você tem, por exemplo, essa estratégia de aprender algo novo todos os dias. Eu te falei que eu baixei um aplicativo, eu estou estudando 2 novos idiomas. Estudo 2 idiomas com professores, e aí 2 novos idiomas, italiano e francês, estou estudando no aplicativo, só para me dar uma base, começar a trazer algo e depois eu vou aperfeiçoando eles. Eu todos os dias estudo no mesmo horário. Estudo no mesmo horário, faço lição 1. Depois, qualquer brecha no dia, ao invés de ficar no Instagram, no Facebook, no YouTube, eu vou lá e faço mais umas aulas. Eu estou criando, só que ainda preciso pensar sobre. Quando você começa a pensar sobre, isso ainda não está instalado. Por que que não está instalado? Porque falta repetição e principalmente uma recompensa. Todo cérebro primitivo ele precisa de uma recompensa. Ei, você que está aqui nesse movimento, você que aprende todos os dias, você precisa entender o seguinte: todo cérebro precisa de uma recompensa. O que o teu cérebro quer é ser recompensado. Por isso que você precisa instalar um drive que, atrás de todo problema, tem o quê? Uma solução, uma recompensa. Quando você começa a olhar que por trás de todo problema tem uma recompensa, você começa a instalar esses hábitos mais fácil. Então a gente começou a falar nessa manhã sobre criação de repertório. O que é a criação de repertório? Vai te deixar cada vez mais forte. Eu voltei a treinar jiu-jitsu depois de muitos anos, eu voltei a treinar jiu-jitsu aqui em Portugal. E aí ontem eu estava meditando sobre enquanto eu treinava. Fui fazer o meu treino, depois eu levei meu filho para fazer o treino dele também, que ele já treinava no Brasil. A gente foi treinar aqui. E eu olhei, qual que é a diferença de um faixa branca, que é a primeira faixa do jiu-jitsu, para um faixa preta? Que não é a última faixa, mas é a graduação, né? Existe faixa coral, faixa vermelha, enfim. Mas a faixa preta que é a mais tradicional. Qual é a diferença de um faixa branca para um faixa preta? Existem duas coisas.
A primeira é que o faixa preta é um faixa branca que nunca desistiu. Por exemplo, eu fiquei parado 12 anos. Eu tenho que fazer as contas. Deu 11 ou 12 anos parado. Fiquei parado. E se eu tivesse continuado? Já estaria a faixa preta com alguns graus. Quer dizer, o faixa preta é aquele faixa branca que não desistiu. Então você começa a pegar e olhar o seguinte: as duas coisas que diferem alguém que está começando e alguém que é expert. Primeiro, que ele nunca desistiu. E segundo, o repertório. Quando você começa a olhar o repertório, é o que vai diferenciar esses dois. Não é a força, não é a brutalidade, não é a velocidade, é o repertório, que a gente chama de quê? De técnica. Então vai lá, faixa branca, ele começa, todas as aulas aprende uma ou duas posições, um ou dois golpes, para simplificar para você. Ele aprende um ou dois golpes, enquanto isso, o faixa preta também aprende um ou dois golpes em cada treino. Só que ele já está treinando há 10 anos, 15 anos, 20 anos. Multiplica isso pela quantidade de treinos e pela frequência, repetição que ele teve. Comece a olhar para isso. Então, esse aqui, em 2, 3 meses, ele vai aprender 15, 20, 30 movimentos. Enquanto esse aqui tem milhares e milhares de movimentos. Então, quando a gente começar a entender, quando você começar a entender que o que difere uma pessoa de outra é o tamanho do repertório. Então, você vai fazer aula. Aí as pessoas falam, não, eu preciso escolher aquele que eu vou pagar, vou precisar. Tá bom. Se você vai numa academia, você quer pagar para um cara que é faixa branca ou pagar com um cara que é faixa preta para te ensinar? Não, presta atenção. Você vai, e algumas pessoas falam, não, porque tem que dar de graça, tem que fazer de graça. Os seus clientes vão lá, me dá um desconto. Se o seu cliente pede um desconto para você, eu ainda estou falando sobre repertório de vida. Se o seu cliente pediu desconto, é porque ele não viu o valor em você. Ou você não demonstrou o seu valor para o cliente. Aí ele vai lá e pede desconto. Não, eu quero desconto, tem que ser de graça, ou me dá isso. Você falou, tá bom. Então faz o seguinte, vai lá e vai fazer o seu serviço ou comprar um produto de alguém que é faixa branca, que começou agora, que entrou agora no mercado. Você que está aqui, você vai entrar num restaurante de alguém que é faixa branca ou um restaurante de alguém que é faixa preta? Você que está aqui, você vai fazer uma aula na academia, alguém que é faixa branca ou alguém que é faixa preta? Você todos os dias, quando decide fazer algo, você escolhe por alguém faixa branca ou por alguém faixa preta? No seu casamento, a minha pergunta é: você progrediu nas faixas durante esses anos ou você parou lá na faixa branca? Porque alguns homens, infelizmente, têm parado na faixa branca e se tornado meninos ou filhos de suas esposas. Brabo isso, né? Foram pessoas que deveriam estar, homens que deveriam estar na faixa preta e pararam na primeira graduação. Não é somente o que é melhor vai ter mais valor, mas é aquele que tiver mais repertório. Um homem, quando ele tem filhos, ele aumenta o repertório. O homem, quando abre suas empresas, ele tem repertório. O homem, quando multiplica talento, ele tem repertório. O homem, quando começa a transbordar, ele tem repertório. Ele vai agregando na sua graduação. Todos os dias ele vai agregando novos aprendizados, novos golpes, novas posições na sua graduação. Esse é o convite para você. E aí onde eu fui treinar? Imagina, eu com 90 quilos fui treinar com um senhor, que devia ter uns 60 anos, faixa preta. Há 2 anos ele pegou a faixa preta. Deve ter uns 60 e tantos anos, baixinho, pequenininho, de 1,60 m. Eu falei, eu vou devagar com o tiozão, né? Eu já fiz judô, e ainda mais o professor falou, vamos começar a luta em pé. Eu falei, eu já fiz judô, eu tô com 90 quilos, 39 anos, 1,80 m. Vou pegar um senhorzinho de 1,60 m com
uns 60 e tanto quilos, 60 anos. Eu falei, deixa eu ir devagar aqui, né? Vamos fazer um treininho devagar. E eu ali tal, querendo entrar num golpe e tudo mais. De repente, quando eu vacilei, ele fez o seguinte: ele botou o pé na minha barriga, para quem luta, pegou o pé na minha barriga, deitou no chão e me virou por cima, eu, pum, de costas no chão. Eu falei, que desgrama é essa? Da onde surgiu ele? De repente ele tava em pé, de repente ele tava embaixo me virando. Eu não respeitei o repertório de tantos anos. Tava olhando para minha força, para o meu tamanho, para o meu peso. Algumas pessoas vivem exatamente isso. Se sustentando naquilo que pensam, naquilo que fazem, naquilo que vivem. Ei, presta atenção. Toda vez que se você se colocar como sábio, você já é considerado um tolo. Salomão falava, não sei o que eu estou te falando, Salomão fala sobre isso daí. Quando você começa a olhar para si, sendo maior do que os outros, você já é um tolo. Permita que outras pessoas falem e permita que outras pessoas digam algo sobre você. E qual que é um grande problema na vida? Que você não dá o seu melhor. Os julgamentos, a alienação não te permite dar o seu melhor todos os dias. Então tá ali, e depois que eu tomei esse golpe, eu falei, não, agora o bicho vai pegar, agora eu vou pra cima. Não vou, eu vou colocar força, eu vou fazer o meu melhor. Por quê? Porque ele tem um maior repertório, eu preciso equivalar o repertório, o repertório com a minha força, com a minha juventude. Eu preciso fazer isso, porque ele tem mais repertório. Mas mesmo assim, o repertório vai sempre vencer. Porque numa arte como essa, não é sobre força, não é sobre velocidade. É sobre repertório. E é exatamente isso na vida, é exatamente isso no casamento. Não é sobre o quanto que você é bonito ou rápido nas decisões, mas é quanto você flexibiliza e se adapta a qualquer situação. Napoleão Hill falava, não é sobre a minha força, não é sobre a minha velocidade, não é o mais forte que vence, nem o mais rápido, mas é aquele que se adapta a qualquer situação. No casamento, todos os dias você começa a pegar novos repertórios. Todos os dias, quando você treina seus filhos, você pega repertório. Sabe o que eu mais ouço durante muitos anos cuidando de jovens? Pais chegando até mim, falando o seguinte, não sei onde que eu errei, não sei o que está acontecendo com meu filho, parece que é outra pessoa agora. Eu falei, não, ele simplesmente ele vai fazer a vida dele agora. Todos os dias você é chamado para aumentar a sua consciência. Quando você começa a aumentar a sua consciência no repertório, você começa a ir para uma próxima fase, um próximo nível. É esse o convite sempre para você. De fazer o quê? Aumentar o seu repertório. Quando você treina um filho, você está aumentando o repertório seu e dele. E aí, quando você começa a aumentar o seu repertório e aumentar o repertório dele, ele começa a se tornar cada dia uma pessoa melhor e maior. Ei, brabo isso. Você começar a entender isso, você começa a jogar um outro jogo. Jogar um outro jogo todos os dias. Quem vai aumentar o repertório, fala aí. Já aumentei meu repertório. Escreve aí. Já aumentei o meu repertório. É cada abençoado que aparece nas lives. Enviados de Deus. Ei, presta atenção. Convite para o dia de hoje, nessa quinta-feira, é você aumentar o repertório. Todos os dias, aumente o repertório. Show? Tamo juntos. Ó, você que ainda não está inscrito no La Casa, aponta o teu QR Code para esse, então o teu celular para esse QR Code ou digita aqui, ó. lacasadigital.com.br. Digita lá, lacasadigital.com.br. Opa, sim, aqui, ó. Digita lacasadigital.com.br e cai para dentro desse movimento que é o movimento que mais cresce no digital no país. Então vai lá, aprender. Ontem o Pablo escolheu lá em Brasília. Brasília mais uma pessoa, né? A quarto integrante do La Casa Digital. Foi selecionado ontem, então bora aumentar o repertório. Você quer participar dos movimentos, das palestras presenciais? Digita lá www.pablomarcal.com.br/palestras.
E aí você vai poder escolher as palestras. Ah, eu estou em Alphaville, estou em São Paulo, quero participar de uma forma presencial. Tá aí, pablomarcal.com.br/palestras. Tiago, eu não quero estar presencialmente, não quero estar na casa, não tem problema, só acompanha aqui. Só vai acompanhando, tem muita coisa para se entregar e muita coisa para explodir o seu cérebro e o seu coração. Bora aumentar o repertório hoje? Se quer aumentar o repertório, deixa eu botar aqui, ó. Se você digitar pablomarcal.com.br/palestra, vão tá aí as palestras para você fazer parte. Hoje rola o Marçal Talks. Hoje à noite tem palestra presencial, amanhã é sexta-feira, todos os dias tem palestras presenciais. Todos os dias para você participar. Bom? Tamo juntos até depois do fim. Bora tocar o terror na terra, fazer aquilo que precisa ser feito todos os dias. Me perguntou quando tem palestra em Portugal hoje, tem palestra lá na plataforma. Falar como se posicionar no digital. Palestra presencial lá em Cascais. Bom? Grande abraço, tamo juntos. Vá cuidar da sua vida hoje e vai criar memórias, bora. Aumentar o repertório. Valeu, gente. Tchau, tchau.